Epístola de Paulo aos Colossenses, primeiro capítulo, a partir do verso de número 9 até o verso de número 14. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos orar mais uma vez? Eterno Deus, muito obrigado pela tua palavra lida. E agora, ó Deus, aberta diante dos nossos corações, diante dos nossos olhos, que o teu Santo Espírito possa fixá-la em nosso coração, ó Deus, para que assim vivamos uma vida que te agrada, uma vida que te bendiz, uma vida, ó Deus, que totalmente glorifica ao Senhor. Que o teu nome seja exaltado, Deus, e que a nossa meditação nessa noite seja agradável ao Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é sempre uma alegria quando nós findamos um ano e temos aí a oportunidade de continuarmos com as nossas atividades, públicas de louvor e adoração a Deus. E neste primeiro culto noturno deste ano, nós louvamos a Deus por aquilo que se passou e pedimos que o Senhor nos dê bênçãos para o ano que virá. Acima de tudo, que Ele continue guardando o nosso coração nele e que a gente possa permanecer constantemente nele. E pensando nisso, em oração para esse ano, para 2021, sabemos de todas as dificuldades que passamos, enfrentamos em 2020, e sabemos que algumas podem perdurar por esse ano, e sabemos que isso é natural também da nossa vida, porque não há um de nós que não passe por alguma aflição, e ainda mais quando nós vemos a situação do homem após o pecado, após a queda, neste mundo caído, de dor, de miséria, de angústia. Mesmo contemplando ou sabendo que as aflições podem continuar e elas continuarão, nós vislumbramos a esperança de que nós estamos seguros no Senhor e de que o Senhor nos preserva para que continuemos firmes, perseverantes, vivendo para a honra e glória dele até o dia da consumação de todas as coisas ou até o dia em que ele nos chamar. Veja que nós fazemos orações quando o ano termina, quando o ano começa, e são orações naturais. É claro que não somente nesses momentos nós oramos, mas nesses momentos nós colocamos o nosso coração diante de Deus, porque um ciclo se fecha e outro começa, e nós temos aquela sensação de que o novo está chegando e que precisamos mais e mais da dependência do Senhor. Então, pensando nessas coisas e pensando em uma oração que nós fazemos a Deus para 2021, nós lemos esse texto. Porque esse texto ele nos mostra realidades maravilhosas. Se os irmãos repararem, Paulo ele está escrevendo essa epístola aos irmãos que estão em Colossos. Colossos, uma cidadezinha pequena, não muito expressiva, muitos a consideravam até insignificante, contudo ali tinha as suas dádivas, as suas benesses. E vemos que ali naquela região eles estavam enfrentando algumas dificuldades específicas e Paulo, mesmo sem ter visitado ou nunca visitado Colossos,
pelo que ele ouve através de Epáfras, que era o ministro daquela igreja, o pastor daquela igreja, ele escreve para consolar, para exortar e para chamar a permanência na doutrina do Senhor. Ali eles estavam enfrentando algumas heresias que estavam adentrando ali no seio da igreja. Heresias que tem um nome, né, um pouco complicado, um pouco difícil: gnosticismo, ascetismo, temos também o legalismo natural do judaísmo ali da época, né, e tantas outras heresias que estavam ali adentrando no seio da igreja de Colossos, que foi necessário que Epáfras, o pastor da igreja, fosse até Paulo, e Paulo estava preso em Roma, né, para relatar o que ali estava acontecendo, e Paulo ora a Deus e escreve aos Colossenses para então exortar ou ressaltar a supremacia de Cristo e ressaltar também a permanência dos colossenses naquilo que eles ouviram dos apóstolos ou a doutrina que lhes fora pregada. E como de costume, Paulo, ele começa fazendo uma oração a Deus. E essa oração é dividida em duas partes. Se os irmãos repararem, do verso de número 3 ao verso de número 8, nós vemos aí ações de graças que Paulo dá a Deus. Veja, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, nessa primeira parte, Paulo ele está agradecendo, ou ele está dizendo que constantemente ele coloca os colossenses diante de Deus, agradecendo pela fé para com Deus e pelo amor que aqueles irmãos tinham uns para com os outros. Então aqui nós vemos que mesmo que muitas heresias ou falsos ensinos estivessem sendo pregados ali, havia muitos irmãos que não haviam sucumbido a esses falsos ensinos e estavam firmes, inabaláveis naquilo que receberam aí pelos pregadores, pelos apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus através da sua igreja. É por isso que Paulo, ele reconhece aquela igreja como uma igreja verdadeira. E ele reconhece a fé e o amor, que são marcas distintas, características da igreja verdadeira. Então ele começa louvando a Deus, bendizendo a Deus. Mas nós vemos, na segunda parte dessa oração, que Paulo, ele faz algumas petições a Deus por aquela igreja, e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nós temos a certeza de que essa é uma oração que nós podemos ainda hoje fazer para Deus, pedindo estas coisas que Paulo pediu, porque é a palavra de Deus que continua viva e eficaz. Então, nessa segunda parte, uma oração de petição, são pedidos que Paulo, o apóstolo Paulo faz, e que eu quero ressaltá-los diante dos nossos olhos, diante do coração nessa noite, para que nós também façamos essa oração para a igreja neste novo ano que acabou de se iniciar. Para que 2021 seja repleto desses pedidos que nós veremos aqui. Então, em linhas gerais, nós vemos 3 pedidos para a igreja em 2021. Podemos aplicá-la à igreja local, a IP Nações. Podemos aplicá-la à igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Toda a igreja de Cristo. Mas nunca devemos deixar de pedir essas coisas que nós veremos aqui diante de Deus, para que a igreja prossiga rumo ao alvo, que é a consumação em Jesus, ou que é o Senhor Jesus, que nos leva, nos conecta, nos restaura perfeitamente a amizade íntima e profunda com Deus. Quais são esses 3 pedidos, então? Num primeiro momento, nós vemos, aqui no verso de número 9, o primeiro pedido, que é o discernimento da vontade do Senhor. Paulo, ele pede que aquela igreja, e nós devemos pedir também hoje, que a igreja de Cristo Jesus seja tomada pelo conhecimento da vontade do Senhor. Que nós tenhamos discernimento
da vontade do Senhor. Mas onde nós vemos isso? Olha o verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A primeira coisa que nós devemos pedir ao Senhor é que a sua igreja discirna a vontade do Senhor. Que a sua igreja conheça mais e mais e que ela transborde do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Um ensinamento falso que estava rodando ali é que somente alguns privilegiados eles tinham ou poderiam acessar um conhecimento oculto que pudesse conhecer mais do Senhor. Mas aqui Paulo, ele está falando, olha, transbordem, ou eu peço que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade, e esse pleno conhecimento da vontade de Deus está acessível a todos aqueles que com fé, obediência e esperança colocam o seu coração em Deus. Não há privilegiados, mas todos os crentes podem acessar, podem conhecer a vontade do Senhor. Todos os crentes podem desfrutar e saber daquilo que é essencial para a sua salvação e conhecer mais e mais da palavra de Deus. Veja que Paulo ele pede que aquela igreja, e nós devemos pedir que a igreja transborde de pleno conhecimento da vontade de Deus. E o pleno conhecimento é o entendimento correto da vontade de Deus. Não é somente nos dias dos nossos irmãos em Colossenses que falsos ensinamentos estavam sendo espalhados. Ainda hoje, em muitos lugares, nós vemos várias pessoas sendo enganadas por falsos mestres que, em nome de Deus, cometem atrocidades ou levam pessoas a desviar-se de Deus em nome de Deus. Isso é um problema real do século 21. Mesmo também entre os acadêmicos, intelectuais, há distorções da palavra de Deus para parecer um pouco mais culto, inteligente, né? Vemos aí várias distorções hoje. E nós somos alertados que o entendimento correto da vontade do Senhor e não das falsas doutrinas espalhadas é essencial para progredirmos na fé e para permanecermos firmes na fé em Jesus. Conhecer mais a vontade de Deus envolve conhecer mais da sua palavra. Veja que privilégio nós temos no Brasil de, em cada casa, se assim, né, eu creio que em cada casa tem um exemplar aí da Bíblia, ou vários exemplares, né? Quantas Bíblias nós temos? Quantas cores de capa? Né? Quantos tamanhos diferentes? Em quantas traduções ou em quantas versões nós temos? Nós não temos desculpas para afirmar que não podemos conhecer a Deus, porque olha a riqueza que nós temos. Enquanto em alguns países, pessoas que, por algum pedaço da palavra de Deus, choram e de alegria por terem uma folha da palavra de Deus. E esse é um relato verdadeiro. Em alguns países é preciso contrabandear, olha só, contrabandear Bíblias para que pessoas a leiam, para que pessoas conheçam. Em alguns lugares, pessoas ou missionários levam pedaços da Bíblia em seu bolso, enfim, para que irmãos leiam. Nós temos aqui a palavra de Deus completa em nossa mão. Nós devemos pedir que transbordemos do conhecimento de Deus e naturalmente isso vai nos levar a devorar a nossa Bíblia, a ler de capa a capa, até a nossa Bíblia ficar, sabe, aquelas Bíblias mais velhinhas, que ficam surradas, que a folha fica caindo, né, ou marcadas. Veja, nós precisamos
dia após dia, manter um contato constante com a palavra de Deus, pois somente ela, e somente ela, pode nos revelar a vontade de Deus. Há alguns que podem dizer, mas estudar a palavra de Deus, né, aquela interpretação errada, né, a letra mata. A letra mata. Não, mas o Espírito vivifica. Distorcem ali um versículo para desencorajar o estudo da palavra de Deus. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que as coisas ocultas permanecem ou são de Deus, mas que as coisas reveladas pertencem a nós. Aí você me diz, esses 66 livros não foram revelados a nós? Nós precisamos conhecê-los. Nós precisamos entendê-los. Precisamos buscá-los ou buscar entendê-los cada vez mais, tanto individualmente quanto coletivamente, em comunidade. Nós temos o livre acesso às Escrituras. Contudo, a interpretação, ela é nos dada pelo Espírito Santo de Deus, correta, o entendimento correto da palavra de Deus. E ela é preservada através da igreja. Então, em comunidade, nós podemos conhecer mais e mais da palavra de Deus pela pregação, pelo próprio estudo entre irmãos. Nós precisamos pedir ao Senhor que sejamos cheios do pleno conhecimento de sua vontade. A Bíblia deve ser o nosso livro preferido, o livro de cabeceira, né? Aquele que a gente não se desapega nunca. Eu não lembro quem disse, se eu não me engano foi o pregador John Piper, que ele fala assim, olha, arranque as minhas pernas, mas não arranque minha Bíblia, não tire a minha Bíblia, porque no céu eu posso entrar sem as minhas pernas, mas sem a palavra de Deus não. Não sei se foi nessas palavras literais, mas veja a preciosidade disso. Nós precisamos fazer da Bíblia ou da palavra de Deus o centro da nossa vida, pois ela revela a vontade de Deus. Eu queria tanto conhecer a vontade de Deus. Deus não me dá uma nova revelação. Ele já revelou a sua vontade. Você já está com ela em suas mãos para aplicar a todas as situações da sua vida. Há coisas que a gente pede para Deus, que a palavra mesmo mostra que nós não devemos pedir. E há coisas que a gente não está pedindo a Deus, porque a gente não sabe, não conhece, porque não lemos a palavra. Precisamos nos dedicar constantemente ao estudo da palavra de Deus. Mas veja que ele também pede em toda sabedoria, não somente estudar a palavra, porque o estudo, ou não é um mero estudo intelectual da palavra, como um acúmulo de informações ali, que a gente vai arquivando, e quanto mais conhece, olha quanto eu sou inteligente, olha quanto eu conheço a palavra. Mas aí você vai ver, a vida prática do caboclo, do sujeito, não é nada de acordo com aquilo que ele conhece. Nós precisamos entender que sabedoria é colocar a palavra que nós conhecemos em prática, em ação. É conhecer e praticar, conhecer e praticar. Eu sei que é essa a vontade de Deus, então eu vou fazer essa vontade de Deus. Eu sei que aquilo vai ser agradável a Deus, porque a palavra diz que isso é agradável a Deus, eu vou fazer aquilo. Nós precisamos nos dedicar a ser sábios, não aos nossos próprios olhos, mas a sabedoria que vem do alto, que faz com que aquilo que conhecemos de Deus seja colocado em prática em nossa vida. E somente assim viveremos de acordo com a palavra de Deus. Veja também que ele diz entendimento espiritual. Esse entendimento espiritual, ele não é possível pelos letrados, ou por aqueles que conhecem muitas coisas, aqueles que são formados, né, que têm ensino superior, que têm mestrado, doutorado. Não é isso. Até os mais simples têm um entendimento, porque quem dá esse entendimento espiritual é o Espírito Santo de Deus.
E pelo Espírito Santo de Deus, nós somos guiados à palavra. Então, precisamos pedir a Deus, Senhor, que a tua igreja conheça mais a tua vontade, que a tua igreja se deleite na sua palavra, que a gente tenha alegria de ter a palavra. Peça isso a Deus neste ano, antes de pedir qualquer outra coisa. Qual que é o propósito desse pedido? Verso 10 nos diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Queridos, vivendo desse modo descrito aqui, certamente nós teremos uma vida piedosa. E é dessa vida piedosa que o Senhor se agrada. Aqueles que vivem de modo digno do Senhor, que são irrepreensíveis. E ser irrepreensível não significa que você nunca na vida vai ser repreendido por conta de algum erro, porque a gente erra. Mas é que você vive de tal forma, mas de tal forma que você não dá brecha para que o pecado domine o seu coração e para que o erro consuma a sua vida. E quando você peca, quando você erra, você desesperadamente já corre para Deus, pedindo perdão, pedindo que Ele limpe o seu coração e santifique, para que você viva para Ele, para o seu inteiro agrado, para frutificar em toda boa obra. Hoje pela manhã nós vimos isso, que nós só frutificamos se estamos em Jesus. Lembra do texto de João 15, que lemos hoje? Ou mesmo se está aí em sua memória, que Jesus é a videira verdadeira, e sem Ele nós não podemos fazer nada, porque o ramo não dá fruto de si mesmo. Mas é porque nós estamos em Jesus é que nós podemos frutificar em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Só assim a gente vai crescer. Então esse é o primeiro pedido que a gente deve fazer. Senhor, me dê discernimento da tua vontade. O segundo pedido é: Senhor, fortaleça-me pelo seu poder. O segundo pedido que nós devemos fazer quanto igreja é pelo fortalecimento, pelo poder do Senhor. O verso de número 11 diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. A capacitação para a nossa vida, para nós vivermos de acordo com aquilo que conhecemos, ela só vem pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. O Espírito Santo de Deus que habita em nós é a mola propulsora que nos leva a cumprir a vontade de Deus. E sem esse poder, nós não podemos fazer nada. Mas quantas vezes a gente, na nossa vida, quer tentar viver sem depender de Deus e do seu poder? Quer fazer as coisas na força do nosso braço, quer dar o nosso jeito. Quantas vezes a gente faz isso? É só a gente parar para pensar. Só a gente parar para pensar. E quantas vezes a gente fez isso no ano que passou, né, em 2020? Quantas vezes a gente fez isso? Fizemos as coisas pelo nosso braço, ou tentamos fazer pelo nosso braço. Até mesmo o serviço para o Senhor. Quantas vezes a gente está ali no serviço ao Senhor, seja servindo ao Senhor ao ministério que Ele nos deu, né, que é lícito, é agradável, mas fazendo aquilo que o Senhor nos entregou para fazer, sem depender dEle, sem estar em oração, sem estar em consagração com a sua palavra. Quantas vezes a gente não tenta fazer as coisas de Deus sem Deus e sem o poder de Deus? E aí depois a gente vai desanimando, a gente vai cansando, a gente vai ficando abatido, vai ficando aflito, eu não aguento mais, isso não é para mim, eu desisto desse ministério que Deus me deu, porque
Eu não consigo mais. Eu, entende? Mas quantas vezes nós, pelo ministério que Deus nos deu, dobramos o nosso joelho e clamamos: Senhor, me ajude a tomar essa decisão. Senhor, me ajude a fazer isso, não para a minha glória, não para que eu seja reconhecido, mas para que o Senhor seja reconhecido. Senhor, me ajude a fazer isso para que o bem dos teus filhos seja real, ou para que eu possa abençoar a vida dos teus filhos, dos meus irmãos. Quantas vezes a gente pediu pelo fortalecimento de Deus antes de fazer algo para Deus? Se a gente fosse contar, aí eu não quero saber, cada um sabe de sua vida, provavelmente seria muitas poucas vezes. Ou nas vezes que a gente estava mais desesperado. Senhor, não tem mais jeito. Preciso do Senhor. A gente precisa aprender a depender de Deus. Porque é somente pelo poder do Espírito Santo de Deus que a gente pode ser fortalecido e pode viver para a glória de Deus. E pode viver sem desistir. Como assim sem desistir? Olha que em toda perseverança e longanimidade. Você só vai conseguir perseverar dependendo do Senhor. Você só vai conseguir continuar caminhando, continuar correndo. E nós falamos isso em outras ocasiões. Se você depender do Senhor. Porque é pela sua força que nós vivemos, movemos, existimos e fazemos tudo quanto temos que fazer. Então, peça a Deus, Senhor, fortaleça-me com o teu poder. Fortaleça-me com o teu Espírito Santo. Porque somente assim nós teremos o poder de Deus. E pode ser a obra mais simples, será uma obra extremamente impactante, uma obra extremamente significativa, porque ela foi feita verdadeiramente para Deus, pela força de Deus. Lembre disso durante esse ano. Não se esqueça destas coisas. Prego ao meu coração e prego ao seu coração essa realidade. O Espírito Santo está pregando ao nosso coração. Peça isso a Deus e entenda que somente o Senhor Jesus, ou somente pelo Senhor Jesus, nós podemos fazer tudo quanto necessitamos fazer. Por isso, ore constantemente pedindo que Ele o fortaleça. E por último, mas não menos importante, nós vemos o terceiro pedido que esse texto nos traz e que nós devemos, assim como Paulo, pedir para a igreja nos dias de hoje. A alegria pela obra do Senhor. Alegria é algo extremamente importante para a vida cristã. E a alegria, ela traz em nossas vidas gratidão. A gratidão traz paz. A paz nos faz viver tranquilos e descansados em Deus. Veja, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Mas essa alegria, ela envolve o quê? Ela envolve o entender a obra do Senhor. Porque veja, o Pai, Ele nos fez correspondentes à parte que nos cabe da herança. Ou seja, eu e você agora fomos inseridos nesse relacionamento que nos dá uma herança infindável, um tesouro eterno, garantido pelo próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa é a obra de Deus em sua vida. Quando você lembrar dessa obra do Senhor na sua vida, que você estava sujeito ao império das trevas,
que você estava morto, que você estava perdido, que você estava endurecido. Você vai ver a grandiosidade daquilo que Deus fez em sua vida. E isso vai gerar uma alegria tão grande, mas tão grande em seu coração, que você louvará, dará graças ao Pai constantemente. E a alegria, além de ser um sentimento que é gerado por aquilo que foi feito, é também um mandamento. A palavra nos ordena a nos alegrarmos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A palavra nos chama, o Senhor nos chama a nos alegrar nele. Porque veja, nós não temos motivos para não nos alegrarmos nele. Nós temos todos os motivos para viver em alegria. Mas como o nosso coração caído e pecaminoso nos seduz para vivermos uma vida lamuriosa, uma vida chorosa, uma vida tristonha, enfadonha, Deus ele nos ordena, alegrem-se. Eu sou o teu Deus, o Deus que te tirou da terra do Egito, o Deus que te conduziu, está te conduzindo no deserto, o Deus que está te levando a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Alegre-se. Eu sou o teu Deus, alegrai-vos no Senhor. Alegre-se em Deus. Alegre-se em Deus. Peça, então, nesse ano, alegria. Alegria pelo que o Senhor tem feito. Vamos relembrar, então, aqui os 3 pedidos que podemos fazer esse ano. Agora, ao Senhor. Primeiro, pedir que possamos ter discernimento da vontade dEle. Num segundo momento, que nós possamos ser fortalecidos pelo poder dEle. E, num terceiro momento, que possamos ser alegres pela obra dEle. Ou por quem Ele é e ou pelo que Ele faz. Faça esses pedidos ao Senhor. E tenha certeza que o Senhor responderá a sua oração. Porque o Senhor responde a oração que é feita segundo a sua vontade. E essa oração é a própria palavra de Deus. Ore isso a Deus. Clame isso a Deus na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja. E certamente o Senhor responderá e seremos extremamente abençoados. Que Deus assim nos fortaleça, nos guarde e nos guie para a honra e glória dEle. Em nome de Jesus nós oramos e pregamos a palavra de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, muito obrigado pela Tua palavra falada ao nosso coração. Pedimos a Deus que não sejamos negligentes quanto às verdades aqui relatadas. Que sejamos constantes, ó Deus, na oração, na dedicação a Deus a conhecer a Tua vontade, a Tua palavra. Que possamos orar, ó Deus, incessantemente, pedindo o Teu fortalecimento e pedindo a Tua alegria em nós. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor não nos abandona e o Senhor não nos deixa sem instrução. Que o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.